Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11, que diz: O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação do que ocorreu com Saulo de Tarso, que viria a ser futuramente o apóstolo Paulo. Ele teve um encontro com Jesus. Então Jesus lhe disse que ele entrasse na cidade, que lhe seria dito o que ele deveria fazer. Bom, Jesus então, após 3 dias, nesses 3 dias em que Saulo no caso, ficou em meditação, Jesus aparece a um tal de Ananias e dá aqui as direções, o que ele deveria fazer. Ir a uma casa muito específica. Jesus, entre aspas, dá um endereço de onde Ananias deveria ir e se encontrar com alguém chamado Saulo. Bom, nós vemos que Ananias recebe uma direção muito clara e precisa. Porque, olha só, muitas vezes as pessoas pensam, das coisas de Deus, Pensam, não, a pessoa teve um sonho, A pessoa achou que era Deus falando, era só a mente dela. Os céticos têm mil explicações, as mais estapafúrdias, para tentar explicar, para tentar, na verdade, fugir do óbvio. Porque veja só, isso foi um sonho que Ananias teve? Um sonho assim, uma pessoa que dormiu com a barriga muito cheia. Não, olha só a riqueza de detalhes. Foi dada a ele a direção precisa. Olha, você vai na rua tal, na casa tal, encontrar a pessoa tal. Ananias não tinha essa informação. E como um sonho lhe daria informações que ele não tinha? Então veja como é óbvio, queridos, que é Deus que apareceu a Ananias. E as pessoas acham que as pessoas que creem em Deus, elas são tendenciosas, por isso qualquer vento soprando, qualquer barulho, a pessoa acha que está ouvindo Deus. Não, olha só. Ananias estava preocupado, porque ele sabia que os cristãos estavam sob perseguição, como veremos nos versos seguintes. E ele vai falar, mas Saulo é um perseguidor. Então, por que tem essa direção tão precisa? Para acalmar Ananias e Ananias ter certeza que era Deus falando. Porque os cristãos, veja só, Ananias, os cristãos estavam sob risco de vida. Não é qualquer pensamento, não é qualquer barulho, não é qualquer emoção no coração que a pessoa vai seguir, colocando em risco a vida dela, a vida da família dela ou de amigos. Então veja como isso é sério. E como Ananias parou e pensou bem antes de realizar. Ele tinha que se certificar do que estava ocorrendo e por isso Deus deu tudo, precisamente, tudo em detalhes para ele saber que era Deus falando. Então Deus, ele fala. Deus, ele alcança o ser humano e ele continua falando como sempre falou e como sempre vai falar. Agora, veja só, Deus também, para acalmar Ananias, falou, olha, ele está orando. Ele está se quebrantando, ele está na minha presença, ele está pronto para receber a palavra. Então, Jesus aqui também acalma Ananias, mostrando que Saulo, em vez de estar procurando cristãos para prender, ou estar num espírito agressivo, não, ele estava se quebrantando diante de Deus, ele estava em oração. Agora, por que falar em oração aqui? Porque, obviamente, Saulo era uma pessoa que orava muito. E põe muito nisso. Ele era um fariseu. E o fariseu era um dos grupos dos judeus mais radicais, mais devotos, mais fervorosos. Os fariseus eles eram considerados praticamente santos na terra, pelo quanto do seu dia eles dedicavam às atividades religiosas. Os fariseus eles jejuavam imensamente, liam as escrituras o tempo todo, oravam com grande frequência, iam ao templo ou à sinagoga inúmeras vezes, então eles eram muito dedicados. E dedicados, mas de uma forma como
pode ser visto nos evangelhos e na própria vida de Saulo de uma maneira equivocada. Que já explicamos. Não é porque a pessoa fala, Deus, tudo bem, mas qual é o espírito da pessoa? Porque muitas vezes Deus, ela fala Deus ou busca Deus, mas de uma maneira tal equivocada que ela piora em vez de melhorar. Talvez você já tenha encontrado pessoas que, ao se aproximar de Deus em qualquer grupo religioso que seja, talvez ela tenha piorado, se tornado fanática, deixado a família de lado, se isolado, se tornou mais agressiva, perdeu amizades, etc. E Saulo foi assim. Então veja só, Saulo orava antes? Orava, mas agora ele estava orando de verdade. Agora sim. Antes ele tinha aquela oração do fariseu que Jesus denuncia lá em Lucas capítulo 18, né? Que o fariseu ele estava de pé, orava consigo mesmo, né? No original diz que ele orava de si para si. Ou seja, a oração do fariseu, do legalista, do religioso é quase uma auto-idolatria. É só a pessoa dizendo, Senhor, como eu sou um servo fiel. Deus, como eu tenho te obedecido. Ou seja, a oração não é nenhum louvor para Deus, é um auto-louvor, a pessoa se exaltando diante de Deus. Então, e é exatamente assim a oração de fariseu que Jesus narra lá em Lucas 18, ele diz que o fariseu orava assim, de si para si, dizendo, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem sou como este cobrador de imposto. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então veja como é uma autoexaltação. É algo patético. A pessoa usou a religião só para ela se sentir superior aos outros. E só para se sentir no direito de desprezar os outros. Ela como se estivesse unindo a um grupo de iluminados para ela se sentir na sua vaidade, no seu orgulho, na sua soberba, na sua carne, se achar melhor do que todos. Isso é arrogância, isso é desprezível. E Jesus lá no fim vai dizer que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Então a oração de Saulo provavelmente era essa oração do fariseu, porque ele era um fariseu, e que Jesus tanto denunciou. Mas agora ele está aprendendo a orar como o publicano que Jesus cita, como um bom exemplo de oração, lá em Lucas 18. Ele diz, e o cobrador de impostos, o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos aos céus. Olha só, de quebrantamento, de vergonha, de arrependimento. E ele batia no peito de vergonha, de clamor e de uma oração realmente intensa. E dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Isso é oração. Não é aquela oração de vanglória, de autoexaltação, não. Eu bati no peito dizendo, Senhor, tem misericórdia, porque eu sou muito falho. E o que Jesus diz? Digo-vos que este desceu mais justificado do que aquele outro, porque a quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então veja que Saulo, que passou anos da sua vida em intensas devoções e orações, talvez não orava conforme agradava o coração de Deus. Agora sim, ele passou 3 dias se quebrantando e orando. Por isso Jesus diz a Ananias, Saulo está orando. Veja como é interessante, querido. Nós vimos em lições anteriores que Saulo era um exímio conhecedor das Escrituras e pensava estar obedecendo às Escrituras, perseguindo, agredindo e ofendendo cristãos. Então, para vocês verem como a pessoa lê a Bíblia, decorar a Bíblia, como Saulo provavelmente tinha de cor o Antigo Testamento, de cor. Provavelmente ele passou pelas melhores faculdades da época, ele era discípulo de Hilel, um dos maiores mestres de então, conhecia as tradições, conhecia as interpretações, conhecia os versos de cor.
E citava os versos provavelmente justificando a perseguição aos cristãos. Então tenham cuidado com isso. Quando a pessoa, só porque cita a Bíblia, acha que tem toda a autoridade divina. Não, Saulo fazia isso e estava 100% equivocado. E não apenas na Bíblia, como estamos vendo agora também o exemplo de oração. Ah, mas a pessoa ora muito. Saulo orava muito, mas era um perseguidor, era uma pessoa agressiva, era uma pessoa cheia de ódio. Então, de que adianta a pessoa conhecer a Bíblia, orar e jejuar intensamente, mas dentro do coração não houve transformação? O coração é um coração de pedra. A mente dele, na sua devoção, ela só se autoexalta e usa esse conhecimento e essa oração toda e essa oratória toda só para tratar mal aos semelhantes. Isso não é o que Deus quer do ser humano. Deus quer do ser humano que ele aprenda nas Escrituras a como ser mais bondoso para com o próximo, como ser melhor, como ajudar as pessoas, como aconselhá-las, como ser uma pessoa cheia de amor e de compaixão. A oração é para a pessoa se quebrantar diante de Deus, para reconhecer as suas falhas, para na hora que encontrar um semelhante falhando, ele tenha misericórdia, porque ele soube na oração que ele carece de misericórdia. Então, queridos, que a gente aprenda que Bíblia e oração podem ser praticadas por pessoas ruins, ou por pessoas que precisam se converter, como Saulo. E como a gente vê, queridos, a gente olha a prática, o caráter, a vivência, o espírito que a pessoa carrega, porque a letra mata. Saulo, seguidor da letra, estava sendo morto por esse entendimento e matando. Agora, o espírito vivifica. É o que a pessoa vive, é o que a pessoa crê, é realmente a vivência dela que Deus nos transforma em pessoas cada vez melhores. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.